Olá família, tudo bem com vocês? Quem fala aqui com vocês é o João Costa e hoje é dia 8 de dezembro de 2022 e nós estamos aqui com mais uma notícia para vocês. E agora vai ser da Gazeta do Povo, publicado no dia 8 de dezembro de 2022, hoje, quinta-feira, e o nosso caro autor desse texto é Alexandre Garcia. Então, deixe-me mostrar para vocês aqui o texto. Revista Gazeta do Povo, Alexandre Garcia, o novo superpoder do Supremo, afastar prefeitos. Foi escrito ontem, dia 7 de 12 de 2022, às 21h58. Colocado ontem mesmo no ar e hoje, dia 8. Então, menos aí, mais do que algumas horas se passaram desde que essa notícia veio ao ar. Ontem eu estava assistindo os Pingos nos Is e teve uma entrevista com esse prefeito, e aí vai bater um pouco mais na tese aqui do que nós estávamos vamos falar aqui, tá bom? Então deixa eu mudar a tela aqui para vocês, para nós. Eu não quero mostrar a cara do Xerxes para vocês, para até eu não ter problemas legais, né? Nós estamos vendo tempos estranhos no nosso Brasil, então eu não quero que meu Deus, que eu seja bloqueado por esse ditador. Então vamos lá, vou começar a ler aqui, depois eu vou fazer as minhas ponderações. Fechou? Em geral, um prefeito é afastado pela Câmara de Vereadores, ou se ele comete algum crime ou tem algum problema de corrupção que não seja de competência da Câmara Municipal, vai acabar no Tribunal de Justiça, o TJ. Só que o prefeito de Itapurã, Mato Grosso, MT, Carlos Alberto Capelletti, foi afastado pelo ministro Xerxes. O prefeito não tem foro privilegiado, ele não tinha processo nenhum, ele não tinha sido acusado por ninguém. Nenhum promotor apresentou denúncia contra ele, mas ele foi afastado por Xerxes sob a alegação de que ele incentivou manifestações antidemocráticas em Brasília. E o ministro acrescenta, em especial contra a autoridade desta corte. Acho isso muito estranho, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ministro do Supremo não tem de caçar prefeito que manda ou estimula manifestantes. Ele está exercendo um direito que está no artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, o inciso 4º, que diz que é livre a manifestação do pensamento, e o inciso 16, o 16º, que diz que todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização. É claro que nós estamos lendo aqui os incisos, né? Então, inciso 4º, que é o 4, né? Inciso 4, que diz que é livre a manifestação do pensamento, e o 16, que diz que todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ou ao público, independentemente de autorização, que foi num das análises que eu fiz ontem, lendo algumas questões aqui da Constituição Federal, e eu até li esse 4 aqui do artigo 5º da Constituição, eu li aqui para vocês para fazer uma análise aqui. Deve ter alguma coisa nisso tudo, porque do contrário, a OAB iria reclamar. Se não reclamasse, a mídia brasileira reclamaria. Os consórcios não fizeram isso. Se não fosse a mídia, o Senado brasileiro abriria processo. Mas deve haver alguma coisa além da Constituição que paira sobre nós, e nós não estamos sabendo. Só pode ser algo assim, porque eu leio a Constituição e não consigo entender. O texto de ontem, do nosso caro Alexandre Garcia, no dia 7 de 12 de 2022, às 21h58, que foi ao ar na Gazeta do Povo. Só para mostrar novamente para vocês aqui. Esse é o texto do nosso Alexandre Garcia. Meus caros, é o seguinte.
Algo de muito estranho está acontecendo em nosso país, infelizmente. Algo assim inédito está acontecendo que nós nem em 1964, quando os milicos assumiram o poder, não deixando com que um governo esquerdista tomasse posse, nós vimos algo parecido nisso aqui. Ah, João, mas houve censura, onde tinha alguns militares na redação dos jornais. Ok, tinha mesmo, mas 2, 3 dias depois aquela notícia ela escapava. Não se tinha um controle regular das coisas. Mas hoje o que nós estamos percebendo aqui com o Xerxes no poder está sendo algo muito complicado. Afinal de contas, as pessoas estão perdendo sua rede. Eu sei que surge isso de forma muito repetitiva, mas o mais interessante de notar é que as coisas estão tomando proporções cada vez maiores. Cada vez maiores. Começou esse tribunal liberando um ex-condenado, passou por uma investigação por WhatsApp, denúncias por WhatsApp de empresários tendo a Polícia Federal batendo em suas portas na madrugada ou nas primeiras horas da manhã. E o que nós estamos presenciando desde 2019 para cá é que o Xerxes está cada vez mais insano, cada vez dobrando mais a aposta. O que começou uma coisa simples está se transformando em algo super, 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 super complicado. Ao chegar ao ponto de afastar um prefeito das suas obrigações legais, eleito pelo povo. Durante 60 dias, esse prefeito não poderá exercer as suas funções. Cabe ao vice representá-lo em Itapurã. Carlos Alberto Capelletti não poderá exercer as suas funções durante 60 dias. E o Xerxes que definiu tudo isso. O prefeito ele não tem foro privilegiado. Quem tinha que fazer alguma acusação contra esse prefeito não é o Xerxes, não é o STF, mas a Câmara dos Vereadores. Se ele cometer algum crime, alguma corrupção, algo parecido. E se isso não der competência, aí sim ao TJ. Mas ele foi destituído por 60 dias da sua função, eleito pelo povo, por incentivar manifestações antidemocráticas que não estão, pessoas que não estão felizes com o rumo do que aconteceu nestas eleições. Adivinhe, liderada por quem? Por ele, por Xerxes. É muito doido o que nós estamos percebendo, vendo que a Constituição Federal está sendo rasgada, colocaram ela diretamente na gaveta, fecharam e jogaram a chave fora. Manifestar o nosso pensamento, como diz o inciso 4 do artigo 5º, esquece. Se reunir de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, como diz no inciso 16 do artigo 5º da Constituição, é chamado pelo Xerxes de manifestações antidemocráticas, pautado pelos artistas militantes, dando corda para o consórcio de mídia também militante, que não está pautando os atos que estão acontecendo na frente dos quartéis, TGs e etc. Quando vão falar alguma coisa, quando vão apresentar alguma informação, eles vêm com essas manifestações antidemocráticas, ou como nós vimos no vídeo anterior do Mercadantes, dizendo o golpe, o mesmo golpe que foi dado em cima da Dilma, com o impeachment que rolou. Não sei o que está acontecendo. Vou ler o último parágrafo para vocês do que Alexandre Garcia destaca. Deve ter alguma coisa certa nisso. É lógico que ele está fazendo aqui uma... Ele está sendo bem irônico, né? Dizendo, existe uma coisa muito de errado, que nós não sabemos o que é, não sei o que está sendo pautado. Será que existe uma outra Constituição? Um livro 2, uma Constituição sombria, onde nós não conhecemos, que não foi dado ao privilégio ao povo brasileiro de ler essa Constituição maravilhosa, escondida, que só o judiciário, que só os parlamentares, senadores têm o poder de ler, e por isso que eles estão tomando essas medidas autoritárias?
Só pode. E aí, Alexandre Garcia finaliza no seu último parágrafo ao Gazeta do Povo o seguinte: deve ter alguma coisa certa nisso tudo, porque, do contrário, a OAB, a Ordem de Advogados do Brasil, iria reclamar. Se eles não reclamaram, ok? Daqui a pouco nós estaremos passando 24 horas desse incidente que aconteceu ontem, quarta-feira. Se a OAB até agora não falou nada, beleza. Se ela não reclamou, se não reclamasse, a mídia brasileira reclamaria. Afinal de contas, não tem nada no consórcio também. As únicas mídias, a única que está noticiando isso aqui foi a Jovem Pan, que fez uma entrevista, a revista Oeste. O texto que eu leio para vocês, Gazeta do Povo. O Jornal da Cidade Online, Jovem Pan, só. E o resto? E o consórcio? Esquece. Se não fosse a mídia, o Senado brasileiro abriria processo. Senado? Nós temos Senado? Eu acho que o Senado ele só está ativo para PEC da gastança, da carreta furacão que foi votada, de forma exemplar, de forma, carreta furacão passou no Senado. Mas deve haver alguma coisa além da Constituição que paira sobre nós e nós não estamos sabendo. Só pode ser algo assim, porque eu leio a Constituição e eu não consigo entender. Alexandre, não é só você que não está entendendo. Afinal de contas, o brasileiro que sai de sua casa, muitas vezes na madrugada para trabalhar, outros saem um pouco mais tarde para trabalhar, mas mesmo assim defendem o seu dia de trabalho, trazem o sustento para sua casa, movem a economia, pagam os impostos, e esses impostos, que são esse dinheiro que é pago, gerado através dos recursos financeiros, né, paga o salário dessa turma, que em nenhum momento, tirando senadores, tirando o presidente, tirando o Congresso, né, os deputados, os vereadores, prefeitos, e etc, deputado estadual, etc. Essa turma do judiciário não recebeu nenhum voto. Nenhum voto. Então nós pagamos eles, o salário deles. E essas medidas são tomadas desta forma. A chegar a um ponto de um prefeito rodar. Até ontem era o deputado sendo preso. E o presidente da Câmara não falou nada. E nós percebemos que essas pessoas que trabalham, que ganham seu sustento, elas voltam para casa. E é como era 15, 20 anos atrás, eles chegavam, sentavam, tomavam um banho, comiam alguma coisa e sentavam na sua sala, em seus sofás, em sua poltrona, para assistir alguma informação, ver o jornal, as notícias, que naquela época o jornalismo tinha um lado militante, sempre teve, sempre variando e vertendo para a esquerda, óbvio, mas trazia-se informação, havia um peso e contrapeso. Mas essa pessoa que é refém desses jornais, que é refém da Globo, não consegue entender que existe essa guerra cultural entre o bem e o mal, entre a esquerda e a direita, e não sabe que esses jornais se corromperam, se venderam, porque eles não conseguem mais se sustentar de forma... Eles não conseguem pelas suas próprias pernas se sustentar, então eles precisam do dinheiro público para se sustentarem. E eles se venderam. O jornalismo ficou para trás. E essas pessoas não conseguem imaginar que eles estão sendo enganados. Se a direita acordou agora, nem os militares em 74 imaginava que existia uma guerra cultural, e essa nova geração agora que está vendo que realmente existe, que precisa combater, que estão se organizando, sendo que os esquerdistas do Foro de São Paulo já estão organizados há muito tempo. Pelo menos há 30 anos estão organizados, e a direita é praticamente em poucos anos. Então é difícil. Não está fácil, algo de errado está acontecendo em nosso Brasil, e eu não sei de forma clara, vendo uma análise hoje do Serrão, eu não acho que vá acontecer uma intervenção como aconteceu em 64, esquece. Acho muito difícil. E, infelizmente, eu acho que nós veremos um bandido voltando
a cena do crime com os seus cúmplices, com os seus comparsas, com os seus compadres.